Bom dia, irmãos. Deixa eu falar, hoje está tão menos gente. Aí eu estou me sentindo aqui que vocês tudo lá longe, assim, ó, sozinho. Vem para frente um pouquinho. O que vocês acham? Estou me sentindo quando a gente estava pregando na pandemia, só para a câmera aqui. E tá cheio hoje, vocês acreditam? Estou surpreso. A hora que eu cheguei, falei, nossa, tá cheio o salão, né? Porque o Senhor é bom, né? Irmãos, hoje nós culturalmente estaremos celebrando a Páscoa. Domingo passado nós falamos um pouco sobre a Páscoa. E a Páscoa tem a ver com uma expressão que se diz passagem, né? E essa não é unção, não, certeza. E essa passagem tem a ver com a morte de Cristo e a sua ressurreição. E eu estava ali no conflito de trabalhar o texto quando fala que nós cantamos muito que Ele é o Rei dos judeus. A Beca começou a cantar, o Senhor é Rei sobre nós. E a Páscoa é o símbolo lá desde o Éden, né? Deus vem mostrando para nós sobre a questão do sacrifício do Cordeiro. Quando o homem peca, Deus sacrifica, ali a Bíblia fala que Ele sacrifica um animal para fazer vestes para o homem, porque quando ele peca, e Deus vem ter com ele, como Deus fazia todos os dias, o homem, nós fomos criados para ter essa comunhão íntima com Deus, e Deus todos os dias vinha ter comunhão com o homem, mas quando ele peca, ele se esconde de Deus, e ele cria folha de figueira, e folha de figueira é aquilo que é artificial para nós nos chegarmos diante de Deus. É a religião, são os ritos, é aquilo que nós achamos que podemos produzir de bom. Mas deixa eu fazer uma pergunta clara para você aqui. Você teria coragem de vestir uma roupa aí de folha de figueira e sair na rua? Sairia? Tá, aí não estaria muito na moda, mas aí Deus vem, sacrifica um animal e faz uma roupa de couro para ele. Você sairia com ela na rua? Bem mais seguro, né? Bem mais protetor, né? Por quê? Porque tudo aquilo que é verdadeiro, que é real, que é útil, o Senhor quem providenciou. Então Cristo vem, morre, se faz homem. Isso é o Evangelho. Morre naquela cruz. O sangue que era o seu, que deveria ser derramado, é poupado, e o sangue de Cristo é derramado em nosso lugar. E Ele ressuscita. E a Páscoa, que é essa passagem, é a ressurreição de Cristo, que nos tira do império das trevas para o reino do seu amor, que nos tira de uma situação de morte e nos traz para uma situação de vida eterna, que nos tira de uma situação de escravos do pecado para filhos de Deus. Amém? E a gente fala sobre essas coisas de uma forma tão normal. Pensou como a gente lida com isso? O absurdo que é, né? Só Deus podia fazer uma movimentação e uma, vamos dizer, uma engenharia. Só Deus podia fazer um movimento para essa obra da cruz, de Deus se tornar homem, morrer, ressuscitar e nos resgatar, nos trazer até aqui, nos dar o Espírito Santo habitar em você, e você não explodir, não ser diluído,
Por causa da obra da cruz, nós podemos entrar na presença de Deus, não como lá no Antigo Testamento, que o sumo sacerdote, ele tinha que entrar no Santo dos Santos. Ele entrava com um sininho lá, com a corda, uma vez por ano, amarrado. Porque se alguma coisa desse errado lá, ele era fulminado. E aí eles tinham, quem que ia entrar para tirar o homem de lá? Então tinha que puxar. E a obra da cruz quebra todos esses impedimentos para que nós estejamos na presença de Deus. E o Espírito Santo, que antes atuava de fora, agora habita dentro de nós. Isso é loucura, não é? Nós precisamos de revelação dessas coisas. E aí, durante o louvor, Deus já resolveu o meu conflito. Eu vou continuar o assunto de, mesmo sendo uma Páscoa, um dia específico, a nossa vida continua sendo a mesma. Tudo isso que Deus fez foi com um propósito: nos reconciliar com o Pai e nos fazer o quê? O que nós falamos no domingo passado? Qual é o propósito de Deus? Nos tornar imagem, semelhança de quem? De Jesus. Porque Ele é o perfeito. Ele é o modelo. Ele é a referência. Ele é o centro de todas as coisas. Tudo que existe foi feito nele, foi feito por Ele, foi feito para Ele. Nele todas as coisas vão convergir. Nele todas as coisas acontecem. Nele todas as coisas subsistem. Nele nós podemos ver aquilo que é o espiritual. E Deus nos chamou para sermos a imagem, Deus nos criou para sermos a imagem dele, para refleti-lo. Você parou para pensar o privilégio que é isso? E às vezes a gente pensa, ser crente é difícil. Não, difícil é viver nesse mundo sem o poder do Espírito Santo para nos guiar. Então, nós vimos na semana passada, em Romanos 8, que Deus, Ele nos chamou a sermos imagem e semelhança de Jesus. O cerne, o propósito de Deus é nos tornar a imagem e semelhança do seu Filho. O alvo principal de Deus sempre foi se relacionar conosco. Deus quer nos transformar a imagem e semelhança de Jesus para que haja condições de nós nos relacionarmos com Deus. Deus não tem condições de ter relacionamento com outro ser que não tenha a imagem do seu Filho. O ser humano é o único ser que tem condição de ter comunhão e intimidade com Deus. Os animais, eles sentem as influências, eles são dominados pelo homem, eles não têm consciência, mas nós somos o único ser de toda a criação que Deus chama de filhos e que fomos chamados e temos condição de ter comunhão com Ele. Mas o único modo que torna possível essa comunhão é nós nos tornarmos a imagem do seu Filho. Por quê? Porque esse foi o projeto original. É para isso que nós fomos criados. É assim que o homem foi projetado. O pecado destruiu isso e nos torna a imagem e semelhança de Adão, de uma criatura caída. Mas Cristo vem para resgatar esse propósito. Então Deus não nos chamou só para a perspectiva de nos tirar do inferno. O cerne dele é nos tornarmos a imagem de Cristo para que o mundo veja Cristo em nós. E isso é um privilégio, amém? Parou para pensar? É um privilégio. E o que seria ser? E para ser a imagem e semelhança de Cristo, lá em Romanos, só fazendo eu brigando com essa potestade aqui. Ele nos predestinou para isso. E como Ele nos predestinou? Ele definiu esse propósito. Como Ele tinha esse propósito definido, nós que estávamos perdidos nesse mundo, Ele nos conheceu, Ele nos chamou. O que quer dizer isso? Ele nos atraiu para perto de si. Ele nos chamou para um relacionamento, porque em todo tempo o primeiro propósito de Deus é relacional.
E como fruto do nosso relacionamento, nós temos ações. Então, o propósito central de Deus é relacional. Como consequência, funcional. Nós vamos funcionar como consequência da nossa relação com Deus. Nós não vamos funcionar para alcançar Deus, é impossível. Isso a gente já entendeu. Então, para que nós pudéssemos alcançar esse chamado, Ele nos predestinou, Ele nos chamou e Ele nos justificou. O que quer dizer isso? Nossos pecados foram perdoados, em Cristo nós fomos declarados inocentes. Aquele que era culpado, nós fomos declarados inocentes. E por causa disso, Ele nos glorificou. O que quer dizer? Ele nos deu a vida eterna. Então, esse glorificou está no passado para algo que vai acontecer no futuro. Porque Deus já nos deu. Ele já nos deu acesso. Só que ainda está muito pouco. E a palavra lá em Coríntios fala que nós vamos de fé em fé, de glória em glória, a cada dia crescendo nessa glorificação. Ele dará ele plenamente quando Jesus voltar. Todos esses aspectos de relacionamento, reconciliação, perdão e herança, é para que nós possamos nos tornar capazes de termos essa intimidade com Deus. Depois dessa relação estabelecida, aí Deus nos chama para fazer coisas. Porque o pecado nos tira dessa perspectiva de relacionamento, não é? Já viram aquela expressão, e não é história, que às vezes o irmão chega e o que você está fazendo aí? Ele falou, eu terminei de ler a Bíblia, agora eu vou orar. Ah, já que você não está fazendo nada mesmo, vamos ali comigo. Pai, querido, espera aí. Eu estou buscando a fonte para saber o que eu vou fazer. Mas não é a impressão de que quando você passa tempo demais orando, a impressão não está fazendo nada. Ainda surge aquela expressão assim, não, a palavra é oração. Você tem que orar e agir. Querido, isso é carnal. Sabe, a gente vai inventando aquelas retóricas, você precisa de alguma coisa legal? Não, a oração é uma conversa onde você está numa entrega com Deus, onde você rasga seu coração, e como a gente é tardio em ouvir e rápido em falar, a gente vai para a presença de Deus, a gente é o contrário, né? Você vomita tudo que quer e sai. E Deus está nos chamando a aprender a ouvir o que Ele tem. E Jesus, Ele muito mais ouvia de Deus do que falava. Porque Deus é o centro de todas as coisas. Ele que tem a informação, Ele que tem o plano. Então é mais sábio ouvir de Deus do que ficar falando o tempo inteiro. Então as nossas ações e práticas vão estar sempre como consequência, elas vão refletir a glória de Deus. Nós precisamos agora nos livrar das fantasias religiosas. O mundo religioso vai criando dogmas, vai criando fantasias, vai criando uma estrutura mental que tira uma sobriedade da realidade espiritual. Parece que profetizar, cantar, adorar é algo sobrenatural. Ontem nós fomos ouvir a ministração de uma irmã e o pastor da comunidade lá foi dar o testemunho que tinha acabado de sair de um casamento, onde os jovens tinham se casado virgens. E o rapaz nunca tinha tocado na moça até o dia aqui do casamento. E ele celebrando como se fosse um absurdo. E na hora eu falei assim, gente, isso é o normal. E aí a irmã pegou e falou assim, que tempo que nós vivemos que um pastor tem que subir para celebrar como algo sobrenatural um negócio desse? Brava. Porque, queridos, as coisas estão contaminadas. E aí parece que aquilo que é de Deus fica longe. Alguém que tem uma vida normal com Deus é especial demais. Alguém que tem intimidade com Deus é alguém diferenciado demais. Como é que é a expressão que eles falam, gente? Fora da curva. Não, irmãos. Toda a estrutura de sobrenaturalidade, toda a estrutura do poder da vida eterna, dos dons do Espírito, da vida do Espírito, é para todos nós e precisa fluir em toda a igreja.
Não tem gente especiais, os dons de Deus estão estabelecidos em todo o mundo. E aí nós vimos que nós precisamos ser mais semelhança de Jesus como homem. E aí o que nós vimos na semana passada? Que é o quê? Primeira coisa, Jesus é filho. Nós precisamos entender que nós somos filhos. Nós não somos mais seres estranhos para lidar com Deus de forma estranha. E como filhos, em Jesus nós nos tornamos filhos. Então, como filhos, nós precisamos ouvir a voz do Pai. Então, Jesus andava firmado na palavra. Nós precisamos andar firmado na palavra. Nós precisamos ter a nossa vida firme nisso. Jesus tinha uma vida de oração. Ele se despiu daquela estrutura de ser Deus para viver como homem e para ensinar como nós devemos viver. Lá em Lucas ele fala que ele se retirava para os desertos, Lucas 5,16, e ali orava. Ele não deixou de ser quem ele era, mas ele assumiu a forma de servo. Jesus vivia em comunhão o tempo inteiro, ele estava andando com os discípulos, né? Aí você fala assim, mas a igreja, não, só se olhar para Jesus. Ele andava com Pedro, que dava um trabalho terrível. Ele andava com Judas, que o traiu e que o roubava. Ele andava com Tomé, que não acreditava na obra que ele tinha que fazer. Mas eles estavam congregados. Isso é aquilo que Deus quer resgatar. Sairmos das fantasias e eu quero ser um discípulo de Jesus. Então vou viver como Jesus vivia, na palavra, na oração, congregando. Essas disciplinas geravam uma vida prática e vitoriosa e frutífera. Essas disciplinas espirituais é que geram uma comunhão com Deus, e é isso que agrada a Deus, porque essas disciplinas nos levam a estar na presença de Deus. Não é fazer coisas que agradam a Deus, não é fazer aquilo que eu acho que é bom, que agrada a Deus, é aquilo que Deus estabeleceu para que eu viva e tenha uma vida vitoriosa, porque com essas disciplinas, Deus vai poder falar conosco o que Ele quer de nós e nós vamos poder agir em obediência e vai tudo dar certo. Por que as coisas às vezes estão dando certo? Porque nós estamos tendo outras prioridades do que obedecer aquilo que a palavra nos dá. Então essas disciplinas geram uma vida prática, elas nos dão uma condição de andar em obediência, ela nos dá a condição de negar a nós mesmos. Olha o que Jesus ensina. Não há como ter uma vida espiritual saudável e frutífera sem isso. Não há como negar a nós mesmos sem essas bases. Então nós queremos coisas grandes sem o básico. Esquece, queridos. Quer agradar a Deus? Mergulha na palavra, porque Deus vai falar com você e o que Deus quer falar conosco. Isso estou repetindo de novo aquilo que falei domingo passado. Tem uma vida de oração, porque ali Deus vai ter um tempo com você, Ele vai transformar a sua vida, Ele vai colocar as coisas no eixo, Ele vai te revelar quem Ele é e aquilo que Ele quer. E aí quando você vê quem é Jesus, você vai deixar de amar o mundo e vai começar a amá-lo. Permaneça no corpo, porque quando você fraquejar, você tem outros, tem dons, tem recursos, tem riqueza, tem o sangue que passa e nos cura. E isso é um fundamento para quê? Para que nós possamos ver a Deus. Hebreus diz que seguir a paz com todos. Agora eu vou entrar em hoje, Hebreus 4. O texto base é 1 Pedro 3,16, mas eu quero ver Hebreus primeiro, olha. Hebreus 12, capítulo 14 diz: procure viver em paz com todos. Como é que você vai viver em paz com todos se você está isolado? Já parou para pensar nisso? Procure viver em paz com todos. E busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E Pedro diz o seguinte, 1 Pedro capítulo 3 e 16. Hoje eu quero falar sobre santificação. Jesus era santo. E Ele nos chama a ser santos. E
sem santificação nós não veremos ao Senhor. Então, que Deus nos dê graça de quebrar mais um mito essa manhã sobre santificação. Por isso, vamos ler a partir do versículo 13. 1 Pedro 1, 13 e 16. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios. O que é alguém sóbrio? Alguém que discerne a realidade. O que está faltando no mundo hoje? Sobriedade. Você tem que explicar o óbvio. As pessoas não estão sóbrias. Não é? A gente tem que ficar cheio de dedos para falar as coisas. Não estamos conseguindo entender. E esperem inteiramente na graça, essa graça que já foi derramada a nós, que lhe está sendo trazida no quê? Na revelação de Jesus Cristo. Qual é a maior bênção que nós podemos receber de Deus? A revelação de Jesus Cristo, entender quem é Jesus, conhecer quem é Jesus, ter entendimento onde Ele está direcionando, o quanto Ele está em nós. E isso é que traz sobriedade, e isso é uma bênção que Deus tem. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Ah, mas eu sou assim. Seja sóbrio. Vai ter que deixar de ser. Porque o alvo de Deus não é abençoar como você é tentando fazer as coisas certas. É morrer e nascer de novo para sermos a imagem de Cristo, para ser santo. Viu como a gente às vezes absorve padrões de expressões? Então, como filhos obedientes, tenha convicção de que em Cristo nós somos feitos filhos, nós somos a imagem de Deus, nós somos filhos, não tenha dúvida de que vocês são filhos. Ah, mas eu estou todo errado. Beleza. Prepara para a disciplina. Porque filho, Deus disciplina. E conserta. Disciplinando. Mas nós não podemos ter dúvida que nós somos filhos. E nós vamos receber a vida de Deus. E como filhos, nós não vamos nos curvar às paixões que nós tínhamos anteriormente. Que paixões? Paixões naturais. Paixões da carne. Aquilo que eu amava. Tem um tanto de coisa que eu amava, que hoje não faz sentido. Por quê? Porque Cristo assume o lugar, Cristo cresce e as paixões carnais vão sumindo. Nós não temos que viver nessa crise, nós temos que andar nesse processo de nos tornar a imagem de Jesus. Quando ainda estavam na ignorância. Então essas paixões, elas são frutos do quê? Da ignorância. Uma vez que nós passamos a conhecer Cristo, lemos sua palavra, temos vida de oração, estamos congregando, somos cheios do Espírito, ganhamos consciência que nós somos filhos, não há espaço mais para as paixões naturais. Se as paixões naturais estão muito grandes, Cristo precisa crescer em nós. É tempo de arrependimento. Então, pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E se invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Isso foi a Páscoa. Deus nos resgata da vida inútil que a gente tinha, dos sonhos inúteis, das coisas que focam nessa terra, porque nós devemos andar como temor no tempo da nossa peregrinação. Então nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. E essa perspectiva de ganhar entendimento disso é que nos torna santo, porque a santidade não é algo religioso. A santidade na vida de Jesus não era algo somente religioso. A santidade na vida de Jesus era uma questão prática. Santidade não tem a ver com infalibilidade. Santidade não tem a ver com boa conduta moral, que hoje ficou pejorativo, né? Não ficou? Nossa, você é
santo. Algumas pessoas dizem assim: ah, eu não sou santo. É sim. Você pode não ser perfeito, você pode falhar, mas tudo do mundo tem procurado tirar o peso, tirar o valor daquilo que é princípio de Deus. Nós somos santos, porque Jesus habita em nós e Ele nos faz santos. E santo não quer dizer ser infalível, quer dizer que nós somos separados desse mundo. Eu estou aqui, mas eu não pertenço a ele. A economia está indo mal, mas eu não dependo dela. A minha saúde pode não estar bem, mas eu não dependo de mim. As coisas não dependem do meu esforço, do meu poder, das regras desse mundo. Eu não ando segundo a agenda desse mundo. O que esse mundo diz que é normal, não é normal para mim. O que é o normal para mim é o que a palavra de Deus diz. Se que no mundo está dizendo que é normal, está de acordo com a palavra, beleza. Se no mundo está contra, o normal é o que está aqui e eu estou contra o que está no mundo. Ser santo é ser inimigo de um sistema desse mundo. Ah, mas nós temos que ser tolerantes. Não. Nós precisamos respeitar, nós precisamos relacionar, precisamos amar, mas nós somos fundamentados naquilo que a palavra de Deus diz. Ser santo, a santificação, ela é expressa sim através do nosso comportamento, mas ela é fundamentada na nossa relação com Deus. A santidade de Jesus, ela era visível, ela era expressa em poder, em obra, em comportamento, em conduta, mas era fruto da relação que ele tinha com Deus, era fruto de quem ele era. Não dá para querer ter uma vida de santidade sem entender que nós somos santos. E o que quer dizer ser santo? Eu fui comprado por Cristo. Aquele sangue derramado foi o preço pago para me tirar desse mundo. Eu não devo nada para esse mundo. Eu não devo para o dinheiro, eu não devo para o emprego, eu não devo para a agenda, eu não devo para a política. Eu estou nesse mundo e aquele que é santo, ele não é afetado pelo mundo. Nós estamos aqui para influenciar o mundo. A Bíblia diz que quando os discípulos chegavam nas cidades, vocês lembram a expressão que a Bíblia usa sobre eles? Houve uma perseguição em Jerusalém e eles foram dispersando pelas cidades dos gentios. Você lembra a expressão que eles usavam? Aqueles, vocês não lembram? Lê Atos, que transtornam o mundo, chegaram aqui. Onde o evangelho chega, as coisas mudam. Onde o evangelho chega, as coisas se transformam. Onde o evangelho chega, as coisas prosperam. Onde um santo pisa, ele transforma o ambiente onde ele está. Mas a gente está muito mais com espírito de fuga, porque nós estamos numa carga religiosa. E nós somos esses instrumentos de Deus. Então, a santidade de Jesus revela para nós alguns pontos. O que consta nessa vida santa de Jesus? Ponto 1 para a gente entender: intimidade constante com o Pai. A santidade nos leva a ter fome, um anseio, uma vida de intimidade com Deus. Uma intimidade sem fantasia, sem necessidade do êxtase. Eu vou estar aqui, eu sei que Ele está aqui. E não é só saber, é sentir a sua presença. É onde você estiver. João 5,19 diz que o filho nada pode fazer de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Deus se mostra para quem tem intimidade. Deus se revela para quem Ele tem intimidade. Deus não se revela para qualquer pessoa. Não é tão simples. Deus não é facinho. Há um preço a ser pago, tem que negar a si mesmo. E a vida santa é uma vida de intimidade com Deus. Então eu quero ser como Jesus, eu tenho todo o acesso, todos os recursos para ter intimidade com Deus. Intimidade, presta atenção, querido, não é privilégio de alguns melhores. Intimidade é um chamado para todos os filhos. Deus não tem filhos preferidos. Jesus era o unigênito, Ele se tornou primogênito. A Bíblia nos diz que nós somos
co-herdeiros. Então, uma vida de santidade é uma vida de alguém que tem intimidade. Ele tem acesso a Deus, ele chega a Deus, ele busca em Deus, ele vai até Deus, ele busca seus recursos em Deus, ele busca a sua solução em Deus, ele busca a vontade de Deus. Então, alguém que tem uma vida santa, se está com crise, às vezes, no casamento, o casamento vai ser restaurado pela santidade, porque Deus vai estar ali. Quem busca em santidade, verá Deus, então é intimidade. Qual outra característica da santidade? É ser transformado interiormente. É um processo de transformação primeiro interior, promovida pelo Espírito Santo, não é algo no nosso entendimento, no nosso esforço. 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Queridos, esse é um chamado de sermos transformados. E como nós vamos ser transformados? Contemplando o Senhor. Quem tem intimidade com o Senhor, contempla o Senhor e é transformado com o Senhor. Isso é santidade segundo o modelo como Jesus. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que ele teve que sofrer, porque ele se tornou homem, ele sofreu e se tornou obediente. Então, intimidade, transformação interior, isso é ser santo. As pessoas vão ver em nós santidade quando vai vendo em nós assim, transformação. O que está acontecendo com você? Santidade é aquilo que vai olhar, as pessoas vão ver em nós e vão ver o nosso temperamento. Brabo. Né? Irritado, melancólico. Mas a hora que olha para a nossa vida, fala assim, como que uma pessoa assim tem fruto assim? Deus está nele. Isso é santidade. Ele não anda segundo o mundo. Ele não faz acordos com esse mundo. Ele é transformado interiormente, a mente dele transforma. Ele não faz uma coisa porque ele corre o risco de perder, porque ele está agradando a Deus, flui, ele tem paz. Mesmo quando o mundo vai perseguir, como eram os amigos de Daniel, né? Vocês não vão dobrar diante da estátua, não? Não. Vou jogar vocês na fogueira, quero ver quem é o Deus que vai te livrar. Ele sabia quem era o Deus. Se quisesse livrar, livrava. Se não quisesse livrar, não livrava. E a gente trata essas coisas como algo assim, como se fosse para lá e como se não fosse para nós. Se Deus quiser nos livrar da enfermidade e nos curar, Ele livra. Se não for para via médico, Ele conduz. O que é a santidade é que eu estou na presença dEle, meu interior está sendo transformado e eu estou andando segundo a vontade dEle. Isso é ser santo. Eu vou falhar? Vou errar? Vou. Isso não quer dizer que nós não somos santos, porque nós estamos sendo aperfeiçoados. Então, Deus nos chama a ser santos, porque Ele diz, sejam santos vocês como Ele é santo. Como que Ele era santo? Aqui tem uma característica mais forte de Jesus. O amor pelas pessoas. Jesus amava as pessoas, inclusive os rejeitados, os pecadores, os doentes. Jesus amava até os seus inimigos. Ele não fazia acepção de pessoa. Jesus tocava leprosos, conversava com o samaritano, perdoava as adúlteras, comia com prostitutas, com cobradores de impostos. Mas a santidade de Jesus afetava essas pessoas. E não elas influenciavam essas pessoas. Nós não precisamos fugir do mundo. Não precisamos fugir das pessoas. Nós temos que gerar uma vida de Deus tão forte nos nossos filhos que nós não precisamos ter medo. Já viu como o medo tem dominado? A gente tem medo dos nossos filhos desviar,
desviar na sexualidade, desviar para as drogas, desviar para aquilo. A gente tem medo de tudo. A Bíblia diz que a santidade vai cultivar a presença de Deus na vida dele e isso vai guardá-los. Tem luta, né, Simeia, como testemunhou, mas Deus tem guardado. E o amor lança fora todo medo. 1 João 4, 18 a 19 diz: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Santidade não é isolamento, mas é relacionar com todos com amor e graça. Nós temos aquela visão de a pessoa santa, ela tem que se isolar. Não, quanto mais santa é uma pessoa, ela tem relacionamentos mais sólidos, ela tem relacionamentos mais fortes, ela tem relacionamentos onde ela expressa Deus. E as pessoas que não querem Deus se afastam, mas aqueles que têm fome de Deus se aproximam. Santidade tem a ver com amar as pessoas e expressar Jesus na vida delas. Já viu que às vezes a gente não quer incomodar os parentes, não quer incomodar familiar, e aí a gente fica reservado a falar de Jesus? Isso é falta de amor. Pessoas que você ama estão indo para o inferno e nós não oramos e não falamos de Jesus. A santidade nos leva a amá-las para isso. Isso é ser santo como Jesus. Jesus morreu e deu a vida pelas pessoas. O nosso problema é que ao invés de nós orarmos e olharmos para aqueles que nós amamos e clamarmos: Deus, eu preciso que eles te conheçam, para que eles sejam salvos, para que eles não se percam, a gente quer enfiar a nossa religião goela abaixo deles, disputando comportamento certo e errado. Aí a gente quer enfiar uma religião e não há amor. Aí não vai. A Bíblia diz que Jesus amou. Jesus amava os seus inimigos, porque quando ele estava sendo pregado na cruz, qual foi a primeira fala de Jesus? Vocês lembram? Na hora que Jesus é pregado na cruz, qual foi? Jesus falou poucas vezes estando na cruz. Qual foi a primeira expressão de Jesus na cruz ao ser pregado lá? Perdoa-os. Eles não sabem o que faz. Nós precisamos ser santos como Jesus é santo. Nessa parte eu estou precisando melhorar, porque tem hora que eu estou mais como Tiago e João, dizendo: Deus, desce um raio na cabeça dele. O Senhor quer que nós oremos para que desce um raio na cabeça dele? A tradução da Bíblia de alguns é: se alguém lhe der numa face, dele na outra. Está errado essa tradução. Sabe o que é isso, querido? Não é ser trouxa. É deixar a justiça para Deus. Santidade é amar as pessoas, entendendo que Cristo morreu por elas, que elas podem ser salvas. E se ela não quiser, é problema delas, mas eu vou deixar a justiça para Deus. Não é ser bobo, é entender que Deus me guarda. E aqueles que às vezes vêm prejudicados a nós, como Jesus, Jesus entendeu que Deus ia estar no favor dele. Eu posso estar totalmente descansado, eu preciso sair das minhas guerras, das minhas desconfianças, das minhas inseguranças, das minhas reservas. Não fui com a cara daquele, não gostei disso, não gostei daquele, o irmão não faz isso. Fica livre disso, porque Deus cuida disso para nós. E nós podemos amá-lo. É assim que Jesus era santo. É assim que Jesus era separado do mundo. O mundo diz que se é olho por olho, dente por dente. A santidade diz: perdoa. Tem muita gente doente hoje porque falta perdão. A Samir testemunhou aqui. Depois vamos colocar lá para os irmãos ouvir o testemunho. Um homem ficou preso dentro de uma doença, as portas fechadas, e Deus falou: perdoa, né? Aqui, famílias, filhos, perdoa para você ser curado. Muitas das doenças hoje emocionais e até físicas, e muitos dos cânceres, cadê os doutores de plantão ali?
Só a doutora Maria Paula está aqui hoje. São psicossomáticas. Perdoa, porque você fica livre. O mundo fala assim, mas ele não merece. Isso é burrice, querido. Porque o perdão é para nos libertar. Jesus, quando perdoou as nossas vidas na cruz, você merecia? Então, amar. Jesus nos leva a obediência radical a Deus. Mesmo quando dói, Jesus obedecia. Ele viveu uma vida de total submissão ao Pai. Por isso que eu preciso da intimidade, por isso que eu preciso conhecer, por isso que eu preciso receber o amor e andar em amor. Aí a obediência vai fluir. Por que é tão problemático falar em obediência? Porque a obediência não está na nossa natureza. A obediência está na santificação. Hebreus 5, de 7 a 9, diz que Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverência, ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, veio a ser o autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Filipenses 2,8 diz: achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz e morte de cruz. A obediência, queridos, vai ser fruto de santidade. Quem não é santo não vai obedecer. E se obedecer, não vai ter o fruto que espera. Porque é uma obediência legalista. E a base que nós vimos em Romanos é o quê? É o amor. Estão comigo aqui? Está fazendo sentido? A base da obediência é o amor, é a intimidade com Deus, é a relação com Deus, é a transformação interior. Obedecer sem estar santificado é difícil demais e não dá fruto. Santidade é escolher obedecer mesmo quando é muito difícil e custa muito caro. Isso é ser santo como Jesus foi santo. Custa caro. Em todos os aspectos. O não para a nossa vontade, o não para o meu capricho, o não para o meu conforto, o não para as minhas prisões emocionais. Andar naquilo que é complicado. Casamento é um negócio terrível. Não é? Você riu, né? Mulher, ser submissa ao marido, custa caro, mas é a palavra. Homem, amar a sua esposa, dar vida por ela. Tem hora que você quer matar, não quer dar vida por ela. Aí é a hora que você se mata para não matar. Tem hora que ela quer matar a gente também, né? A maioria das vezes. Deixa pai e mãe, investe uma nova coisa. É difícil, custa caro. Não quer dizer abandonar, já falando disso. Não quer dizer, é blindar, entendendo que tem um propósito de Deus para eu construir algo na vontade dele. A santidade leva a isso. Isso é ser santo, como Jesus era santo. Isso é obedecer a palavra. Isso começa a fazer sentido e ser santo. Isso não quer dizer que você não vai ter discussões com a esposa, mas eu mergulhei num projeto de Deus, obedecendo a sua palavra, e ainda que no meio do caminho eu cometa as falhas, eu estou no caminho certo. Santidade tem a ver com praticar aquilo que você fala. Jesus era isso. João 13:12 diz que ele lavou os pés dos discípulos, ele perdoou seus inimigos, ele carregou a cruz. Jesus fala para ser humilde. Quem é que tinha que lavar os pés de quem ali, querido? Mas Jesus fala, aquele que quer ser grande, seja aquele que sirva. Jesus praticava aquilo que ele falava. Não estou falando só dos milagres. Não estou falando só das coisas que a parte de Deus, morrer na cruz, ele veio para isso. Mas ele falou, quer ser grande, quer ser santo, seja aquele que sirva. E ele serviu. Mas quem devia ser servido? Ele devia ser servido.
mas ele serviu para nos ensinar como servir. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele deu a outra face, porque quando bateram nele, ele falou: Deus, Pai, perdoa-os. E ele era o rei dos judeus. E o mundo proclamou isso sem saber, fazendo um parênteses. Pilatos coloca lá: Jesus, rei dos judeus. Em 3 línguas: no latim, no grego e no hebraico. Pilatos, sem saber, estava colocando no alto da cruz, falou: esse é o Filho de Deus e ele é o rei dos reis. Porque o hebraico é o mundo religioso, proclamando que Jesus é o rei. No latim, que era Roma, é o mundo político, é o Estado. Era quem dominava politicamente, belicamente todas as nações, dizendo: ele é o rei dos judeus. E o grego era a cultura, a língua que ela falava, porque a mente grega, a cultura grega dominava todo aquele pedaço, e no grego dizia: ele é o rei dos judeus, porque ele domina sobre todas as coisas. Ele falava aquilo, ele fazia aquilo que ele falava. Perdoa, ele perdoava. Ele mostrou para nós que é possível e a sua palavra se cumpre. Santidade tem a ver, sim, agora começa com pureza no pensar, no falar e no agir. Jesus era puro em todas as áreas, ele não se deixava levar pelo orgulho, pela mentira, pela sensualidade, por qualquer malícia. Filipenses nos diz isso, finalmente, irmãos: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quando você enche a sua mente da palavra, os seus pensamentos vão estar de acordo com a palavra. E aí a gente pensa nesse ponto aqui, só pensamento impuro, que envolve também só a parte do quê? Da sexualidade. Mas aqui tem como eu julgo as pessoas, o que eu penso do meu irmão, o que eu penso sobre quando eu estou com recurso, com dinheiro, quando eu estou sem dinheiro, com o que eu penso das pessoas, o que eu penso na hora de estar exercendo o meu trabalho, o que eu penso na hora que eu estou trabalhando, na hora que eu estou me relacionando, na hora que eu estou longe do ambiente da igreja. O seu pensamento é moldado segundo a palavra e a vontade de Deus, isso é santidade. Tem um irmão que teve conosco no nosso tempo meio, ele conta, é engraçado, que ele foi acompanhar uma irmã até a casa, passou debaixo de uma árvore, e a irmã chamou ele no canto, falou: vem aqui. Ele falou: não, estamos fora. Ninguém está vendo. Ele falou: ele está. Essa é uma parte, mas e aí, o que você está fazendo com o seu dinheiro? Santidade. A parte que é cumprimento da palavra, os dízimos, as ofertas. A santidade entende que o 90% com Deus abençoando rende muito mais que o 100% eu retendo 10%. É santidade. É princípio. Tem coisas que a gente não pode tocar, é santidade. A forma com que eu lido com dinheiro, a forma com que eu lido com o meu tempo, é santidade. O meu pensamento define como que eu ajo. Então, a santidade como Jesus vou pensar segundo a palavra de Deus. Integridade e foco total, o último. Integridade e foco total na missão. Toda a vida de Jesus gerava em torno da sua missão. Jesus não se andava no está certo ou está errado, isso é pecado ou não é pecado, pode ou não pode. Não. A Bíblia, nós começamos esse assunto falando que Deus nos chamou para viver uma vocação, tem uma voz que te chamou. Você tem um plano, você tem um propósito, você tem que descobrir isso a qualquer custo. E a vida de santidade Jesus não se envolvia com nada e com ninguém que não estivesse ligado à sua missão e o plano de Deus para a sua vida. João 4,34 ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus não perdia tempo fora do que era o chamado de Deus.
Porque o Filho do Homem, Lucas 19:10, veio buscar e salvar o perdido. Jesus, quando estava indo para a cruz, tinha os gregos de alta posição e falava: Jesus, os gregos querem falar com você. Nossa, que bênção, vamos pregar o evangelho para ele. Ele falou: não tenho nada a ver com ele, o meu tempo chegou, é hora de ir para a cruz. Tinha hora que Jesus estava curando um monte de gente e ele desaparecia. Por quê? Porque a obra estava feita, ele não perdia tempo com aquilo que não era o chamado e a vontade de Deus para a vida dele. Pode ser bom. Marcos 1:38 diz: Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso que eu vim. Jesus veio para essas coisas. Jesus não perdia tempo com aquilo que não era o chamado de Deus para ele. E esse é o ponto que eu queria fixar. Nós precisamos descobrir o que Deus nos chamou para fazer e não perder tempo com aquilo que não é o chamado de Deus. E como o mundo está trabalhando para roubar o nosso tempo. E às vezes o seu tempo não quer dizer que o tempo que você está no trabalho, como eu já falei. Às vezes como é a mentalidade que você está vivendo lá no seu trabalho. Cuidado com o certo e errado. Nós crentes não trabalhamos para sustento, trabalhamos por vocação. E Deus vai cuidar do restante. Não perder tempo com aquilo que não é a vontade de Deus para nós. Ah, Juliana, mas não tem nada a ver, não é bem assim. Tá bom. Não é esse o caso. Não tem a ver com o chamado de Deus para nós. E como é que a gente faz, queridos? A gente consegue viver isso? Você consegue? Como que a gente consegue pôr isso em prática? Mateus 11, versículo 28. Jesus nos dá o caminho. Ele diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. O modo de santificarmos é irmos até Jesus. O que nos torna cansado e sobrecarregado? O que gera uma sobrecarga? Quando você está carregando aquilo que não é para você. Quando você está com peso acima do que é o esforço, acima do que é o normal. E Jesus fala: venham a mim. Tomem sobre vocês o meu jugo, a minha carga. Sabe o que é jugo? É aquilo que punha do boi em cima para ele puxar o carro de boi. Tem uma carga, tem um jugo. A vida com Deus ela não é alheia a responsabilidades, ela não é alheia a decisões, ela não é alheia a um desgaste. Tem um esforço, tem um jugo, nós temos responsabilidades, mas nós tomarmos a responsabilidade que Jesus põe sobre nós é leve. Mas ele diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse manso e humilde eu quero falar depois, mas o texto que eu quero trazer é isso. A única forma de nós nos tornarmos assim mais semelhantes a Jesus, sermos santos como Ele é santo, é o que Ele diz: indo até Ele e aprendendo dEle. Não tem como aprender de outra forma. Nós aprendemos na relação com Ele, nós aprendemos na experiência com Ele, nós aprendemos nas coisas que Ele nos faz sofrer, não sofrimento que nós criamos por nosso próprio braço. Nós aprendemos com Ele, tomar sobre Ele o jugo eu tomo a decisão de jogar fora e despir do velho homem. Eu não consigo fazer isso. Mas se eu dou uma resposta a Deus sobre isso, a Bíblia diz que Ele vai me ensinar. Ele está dizendo: venha a mim. Não é a religião, não é o que você acha, não é as suas regras. Ah, eu acho que Deus é assim. Não é. Venham a mim e aprendam de mim. O único meio é aprendermos com Ele.
Qual a notícia boa? É Ele que está nos chamando, que nós não conseguiríamos ir. Outra notícia boa, Ele nos encheu com o Espírito Santo para poder ir. A outra notícia melhor ainda, Ele não falha. Aprender dele é garantia de ser bem-sucedido. Qual é o nosso problema? Nós estamos nos desgastando, nos esforçando, acabando com nossa saúde, acabando com o nosso tempo, acabando com o dinheiro, e quando tudo acaba, aí o que a gente faz? A gente vai nele. A gente gasta os recursos que são sementes que Ele nos deu para frutificar, para depois ir até Ele. E olha que Ele na graça ainda nos salva, mas nós podemos parar de perder tempo. Então, para concluir, diz que a santidade de Jesus não era um padrão inatingível, mas um modelo acessível e prático para ser vivido no dia a dia, com amor, com pureza, com justiça e obediência. Ele mostrou que ser santo é viver nesse mundo separado do pecado, crendo na palavra, livre das prisões desse mundo, com compaixão e amor pela verdade e pelos outros. Você é santo, querido? Amém? Então alguém falar, você é santinho? Não, santinho não. Você é santo. Quando você exortar alguém, eu falar de Jesus, quem você pensa que você é? Você acha que você é santo? Sou santo. Aí depois você explica o que é santo. Porque a palavra nos diz, seja santo, porque Ele é santo. Seja santo porque Ele habita no nosso coração. E o Espírito Santo tem o poder para nos fazer santo. Não tem como falhar. A religião e o mundo vai te cobrar comportamento e Deus está te chamando para intimidade. Separação. Para Deus. Do mundo. Para Deus. E viver tudo aquilo que Deus tem. E é para hoje. A vida eterna não é lá para frente. A vida eterna é para hoje. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é santo, porque o Senhor é digno. E nós te agradecemos porque essa manhã o Senhor mais uma vez tem falado conosco. Glorifica o teu nome, Senhor. Santifica o teu povo, Senhor. Santifica, Senhor, as nossas vidas. Nos dá revelação sobre isso. Nós queremos ser uma igreja santa, porque o Senhor é santo. Mas uma santidade sóbria. Não vivendo as paixões naturais, não vivendo as misturas desse mundo, vivendo na pureza daquilo que o Senhor tem nos chamado. Nós não conseguimos ir por nós mesmos, nós confessamos, mas nos rendemos a Ti, Espírito Santo de Deus. Conduz-nos nesse caminho de santificação, porque nós queremos ver o Senhor. Conduz-nos nesse caminho de separação do mundo, Senhor. Parece que às vezes é pesado, mas traz essa revelação que isso é liberdade, Senhor. Não vivermos presos à escravidão do mundo, à escravidão do pecado, à escravidão das coisas naturais, mas podermos estar nesse mundo livres, sendo direcionados pelo Senhor, sendo conduzidos pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Amém.